Olá, queridos e amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amados, é uma satisfação imensa estar aqui falando sobre esse tema na qual foi proposto, o tema de obediência. E eu adianto para os irmãos que durante esses dias, durante essas semanas, eu tenho sido provocado a falar sobre esses temas com algumas pessoas, tenho sido questionado por muitas. Eu quero compartilhar um princípio de obediência aqui hoje para com vocês, tá bom? A palavra do Senhor em Malaquias 3:10, na qual eu vou ler para os irmãos aqui para que eu possa rapidamente escorrer, diz o seguinte: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. E continua: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu, derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Amados, aqui nós temos um princípio da obediência por meio de trazer o dízimo à casa do tesouro. Ultimamente tem sido muito questionado essa questão do dízimo, em que as pessoas têm falado, mas o mundo está em situação tão difícil economicamente. Ontem eu fui questionado por uma jovem que falou isso comigo: eu estou em situação tão difícil, eu não posso usar o meu dízimo para fazer uma outra coisa. Amados, a obediência, por vezes, ela vai provocar em nós um primeiro sentimento de dor. Sabe por quê? Porque quando eu obedeço, eu estou abrindo mão da minha própria vontade. Eu estou abrindo mão da consciência da vontade humana. E quando eu obedeço, eu estou entrando naquilo que Deus colocou para mim. E outro ponto muito importante, quando a palavra de Deus fala para nós, trazei. Aqui nós temos algo de fidelidade. Se eu trago, eu estou sendo fiel ao princípio bíblico do dízimo. Newton, mas está muito difícil a situação da humanidade, será que a pessoa não pode deixar de dar o dízimo? Não, amados, entendam algo. A palavra do Senhor, ela não põe exceções aqui. A pessoa tendo uma renda, ela precisa obedecer o princípio. Mas entendam, a obediência, ela não te obriga. A obediência, quando você a exerce, ela abre uma porta na sua vida, ela abre uma porta na sua história. Obedecer a Deus não é uma obrigação que nós temos, mas obedecer a Deus é quando nós damos valor a um princípio que está dentro da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fala para nós, trazei, e nós vamos continuar no versículo, o primeiro passo, ele parte de mim. Observe que o versículo ele não inverte, Deus não fala que vai abençoar primeiro antes da pessoa trazer. Porque a obediência funciona assim: eu preciso primeiro cumprir o princípio para eu ser obediente, e aí sim Deus olha e cumpre a essência daquele princípio na minha vida. E o versículo vem falando: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. E aqui o versículo começa a nos dar uma luz. Para que trazer o dízimo? Sabemos que é um princípio, mas e aí, meu irmão, por que trazer o dízimo? A palavra de Deus continua: para haver alimento suficiente em minha casa. Observe que quando eu obedeço um princípio, eu recebo algo de Deus. Quando eu obedeço um princípio, eu quero usar a expressão para que os amados possam entender, eu toco no coração de Deus. Entenda isso. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Eu só posso colocar à prova o Deus Todo-Poderoso quando eu sou obediente. Quem vive uma vida de desobediência não pode e não tem condição de pôr à prova aquilo quanto está falado na palavra. E aqui está o resultado de quem obedece a esse princípio. E eu abrirei as janelas do céu. Preste atenção. Não é outra pessoa que vai abrir. O próprio Deus. E eu abrirei as janelas do céu. E derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardar. Finaliza aqui dizendo para os irmãos o seguinte: a obediência, ela entrega em nossas mãos algo que não estamos esperando, algo que parece impossível, algo que parece improvável, algo que as pessoas acham que é loucura, mas é entregue. Sabe por quê? Porque obediência produz a operação espiritual. Amados, guarde isso no coração de vocês e lembre-se, a obediência é para ser exercida. O filho que obedece abre porta. O filho que obedece entende propósito. Que Deus te abençoe. Um bom dia.